15 maiores jogadores brasileiros da história do futebol lá do canal Gustavo Marques. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. A terra do joga bonito. O Brasil Ronaldinho, é mundialmente Ronaldo. reconhecido por ser uma verdadeira fábrica de talentos futebolísticos. Sua habilidade, capacidade individual e coletiva, liderança, entre outros tantos outros atributos, os colocaram no topo do futebol mundial. O celeiro de talentos que se mantém há décadas até os dias de hoje. São tantos os jogadores que espalharam seu talento pelos diferentes campos de todo o planeta que fazer uma lista de figuras é muito fácil. Neymar. Ou talvez nem tanto. Na hora da análise geral e da seleção, é lógico que alguns nomes ficam de fora. Nessa ocasião, a escolha também inclui as conquistas e o legado que cada um deixou no panorama futebolístico internacional. Por isso, bora descobrir quem são os 15 melhores jogadores brasileiros de futebol de todos os tempos. Gerson. Meio armador que se destacava no meio de campo. Gerson tinha uma qualidade única para fazer passes e lançamentos. Tinha a famosa canhotinha de ouro. Conquistou títulos em todos os clubes Olha, que no passou. Botafogo, no Com Flamengo. destaque para suas atuações no Flamengo e no Botafogo. Em 1970, ele viveu um dos melhores anos de sua carreira. No São Paulo, foi um dos personagens principais da equipe que quebrou um jejum de 13 anos, conquistando o Campeonato Paulista. Pela seleção brasileira, a situação foi ainda melhor. Olha, ele é da geração do Pelé, né, e tal. Caramba, do Pelé ali, que massa, hein? Gerson foi o titular absoluto na equipe que conquistou a Copa de 1970, sendo considerado um dos melhores meio-campistas da Da competição. hora. Pediu pra zaga, tocou pra certo, dominou, limpou, bateu, gol! Nossa. Sócrates. Da Sócrates eu Jogador de conheço. futebol, médico e defensor da democracia. O papel do Dr. Sócrates é muito mais do que o reconhecido talento dentro de campo. Marcou a história do futebol nacional em vários aspectos. É considerado um dos maiores meio-campistas de sua geração. Começou sua carreira profissional em 1974 e foi um dos ídolos do Corinthians, onde jogou de 1978 a 1984. Era um jogador talentoso e técnico, conhecido por seus ótimos passes, bolas longas, precisas e sua visão em campo. Ao longo de sua carreira, Sócrates conquistou 5 campeonatos estaduais e disputou 2 Copas do Mundo da FIFA. Apesar de nunca ter conquistado um título internacional, foi capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982. Sócrates era poesia em movimento. Olha a chance com o Sócrates. Ganhou bem do primeiro. Do segundo. O tira gol! E gol bonito do Sócrates, tá louco. Jairzinho, Jairzinho eu conheço também. conhecido como Furacão, foi um ponta-direita que substituiu Garrincha no Botafogo. Fez grande sucesso no time alvinegro e também foi o campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. Em 1976, Jairzinho era conhecido pelas suas finalizações certeiras, algo que o consagrou na Copa do Mundo de 1970, no México, na qual foi o artilheiro da equipe. Nas 6 partidas para conquistar o título, Jairzinho marcou gol em todas. Foi o primeiro a marcar gols em todos os jogos de um turno oficial. Nossa, que banho. Acabou com o goleiro. Conhece, mano. Deixa o goleiro na saudade. Rivelino. Rivelino. Eu era Mágico. garoto e assistia aos jogos do Brasil. O Pelé ia para um lado e eu nem me importava, olhava para o outro. Para onde ia Rivelino? Ele era tudo que eu queria ser como jogador de futebol. Os dribles perfeitos, os passes precisos, o chute indefensável. E tudo feito sempre com a perna esquerda. A direita podia estar morta, mas a esquerda fazia de tudo. Eu achava lindo. Foi o que disse o ídolo argentino Diego Armando Maradona. Caraca, o Maradona elogiou o Jairzinho, mano. E tipo, o Maradona é argentino, né, mano? O argentino elogiar um brasileiro, aí é coisa difícil de se ver. Mas da hora, pô. Logo o Maradona, um dos maiores ídolos aí da Argentina, elogiou o Jairzinho, mano. Que louco. Sobre o Riva. Que moral. O Reizinho foi revelado e fez história no Corinthians. Atuou também no Fluminense, onde é idolatrado pela torcida. Seu chute era conhecido como patada atômica. Esse bigodudo aí também inventou um drible, o elástico, e foi peça fundamental para a construção do futebol bonito, que fez o Brasil ser reconhecido em todo o mundo. Toma mais coragem, o clube vai à frente. Nossa, caneta. Grande lance. Passou. Rivelino, olha o gol. Recupera a pelota. Dá um drible sensacional em Bertini, deixando o Gerson na cara do gol. Carlos Alberto, o Alberto. capitão do 3º título da seleção brasileira. Carlos Alberto Torres foi um lateral direito, reconhecido por sua qualidade técnica e liderança dentro de campo. Jogou em diversos times brasileiros, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Santos, conquistando ao menos um título em todos os clubes Caramba. que passou. Se hoje o Então ele rodou em bastante clube, né, pelo Brasil e tal, caraca. Brasil E carece foi só em time grande, né, então. de líder, no passado, quando o capitão falava, todos paravam para ouvir, inclusive o Pelé. Todos o respeitavam e confiavam nele. Foi um dos melhores laterais da história do futebol e foi o responsável por erguer a taça de 1970. Pelé. Up comes Carlo Alberto on the right. And it's four. Que bicuda, hein, mano. Neymar. Neymar. Ame ou odeie. Não podia Neymar faltar, Júnior, né, no um futebol homem. atual é o único que consegue figurar ao lado das outras lendas.
Ney ainda está longe da aposentadoria e já pode ser considerado um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos. Protagonista do Ouro Olímpico em 2016, Copa das Confederações de 2013, maior artilheiro da seleção brasileira com 79 gols, campeão de Champions League e de Libertadores, goste ou não, Neymar Júnior já é o maior jogador da atual geração marcada pela ousadia e alegria. Nossa, que gol bonito. Pô, vai pro Neymar, falta pra ele ganhar só uma Copa do Mundo e uma Copa América aí, pra ele zerar a camisa da seleção, ganhando todos os títulos possíveis com a seleção brasileira, né? Então, eu acho que futuramente ele ganha uma Copa pra nós aí, eu acho, né? E também uma Copa América, né? Então. Rivaldo. Um camisa 10 que o mundo insiste em esquecer. 0% hype, 100% talento. Pouca mídia e muito futebol. Rivaldo foi o melhor jogador do mundo e bola de ouro em 1999. Esse cara fez bonito pelo Barcelona e teve passagem vitoriosa pelo Palmeiras. Rivaldo era um meio-campo versátil e inteligente, pois fazia gols como atacante. Apesar de não ser um camisa 9 de ofício, quando chegava na área, oferecia grande perigo para a zaga adversária, com seus chutes letais, sua classe exuberante e sua plasticidade. Ajeitando um pouco o Rivaldo, tem a chance para a esquerda, agora bateu! Gol! Roberto Carlos. O seu pé esquerdo foi fundamental na conquista de mais de uma dezena de troféus pelo Real Madrid. O astro brasileiro será sempre lembrado pela sua simpatia, regularidade, velocidade e o chute absurdo. Muitos de seus disparos alcançavam mais de 140 km por hora. Roberto Carlos é considerado por muitos como o melhor lateral esquerdo da história do futebol. Esse gol aí dele, eu não canso de ver esse gol aí, mano. Que gol bonito, tá? Foi contra a França, tá louco, gol bonito. Toma. Se pega no goleiro, vai direto pra hospital o goleiro. Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Galindo. Atuou como meio atacante na sua carreira no futebol. É Galinho, o nome dele é... Não, é Galinho de Ouro que se chama, é Galinho de Ouro, agora lembrando o apelido dele. Um dos maiores jogadores brasileiros da história pela sua criatividade, habilidade técnica, cobrança de falta, visão de jogo e faro de gol. Com 48 gols em 71 jogos oficiais, Zico é o quinto maior artilheiro da seleção brasileira, representando o time em 3 Copas do Mundo da FIFA. Mesmo sendo uma lenda do futebol, nunca ganhou uma Copa. Apenas, uma pena. Esse cruzamento, tá aí o cruzamento pra Zico, bateu! Caraca, golaço. Brasil! Paulo Roberto Falcão. O maior ídolo da história do Internacional. Falcão se destacou como um dos melhores volantes de seu tempo. Foi 3 vezes campeão brasileiro com o time gaúcho e depois se transferiu para Roma. No time italiano, também conquistou a admiração. Foi campeão italiano 3 vezes e por lá, o Chão Mondier, o rei de Roma. Boa visão de jogo, bom chute, rei de Roma. Extrema elegância e habilidade em comum sempre foram os pontos fortes de Falcão, que demonstrava um futebol muito diferenciado. Era uma espécie de Beckenbauer. Falcão representou o Brasil durante 10 anos. Entre 1976 e 1986, e disputou 2 Copas do Mundo. Pô, ele ficou pouco tempo na seleção, né? Só 10 anos na seleção, foi pouco tempo, né? Falcão limpou, vai bater, bateu! Tapa. Garrincha. Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha. É sem dúvidas um dos maiores jogadores de futebol brasileiro de todos os tempos. O ponta-direita começou sua carreira no Botafogo e logo foi convocado pela seleção brasileira. Conhecido por suas pernas tortas e seus habilidosos dribles, o anjo das pernas tortas driblou as dificuldades físicas e sociais e se tornou um dos maiores de todos os tempos. Garrincha ganhou 2 Copas, em 1958 e 1962. Cara, ganhou 2 Copas do Mundo aqui. Romário foi um atacante brasileiro. O baixo, o famoso baixinho. Elogiado por sua finalização certeira, marcou mais de 750 gols. Ele jogou por vários times em sua carreira, incluindo Flamengo, Vasco da Gama, Barcelona, Valência e Al Sadd. Como jogador da seleção brasileira de futebol, Romário conquistou uma medalha de prata olímpica, uma Copa América e uma Copa do Mundo. Em 94, Romário conquistou os prêmios da Bola de Ouro, Chuteira de Bronze e Jogador do Ano da FIFA. Foi nesse ano que ele assumiu toda a responsabilidade caso o Brasil perdesse a Copa de 94. Mas em campo, o baixinho fez história. Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Que louco, né, mano? Romário falava muito, mas em campo ele cumpria 2 vezes mais do que ele falava. Tá louco, o cara era monstro.
Ronaldinho Gaúcho. Ah, o Eleito bruxo. 2 vezes como o melhor jogador do mundo, Ronaldinho foi a personificação perfeita do futebol arte, do jogo bonito. O que ele fazia em campo deixava boa parte dos telespectadores de queixo caído. Vencedor de Copa do Mundo, Liga dos Campeões e Libertadores, ele é um dos poucos a ter realizado tal feito e ainda ter conquistado a bola de ouro. O bruxo precisou de pouco mais de 5 anos no auge para se consolidar como um dos mais talentosos atletas de todos os tempos. O impacto de Ronaldinho Gaúcho foi tão grande que ele é reverenciado até hoje pelas proezas dentro de campo. O cara zerou o futebol, né, Ronaldinho? Viu tudo que podia ganhar. Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol. Que golaço, mano. Na Copa de 2002. Ronaldo. Ronaldo Fenômeno é considerado um dos maiores centroavantes do futebol mundial de todos os Ronaldo tempos. Nazário. Pela seleção brasileira, ganhou 2 Copas do Mundo, Copa América, Copa das Confederações e marcou 67 gols em 98 jogos. Foi o jogador mais jovem a ser eleito como o melhor jogador do mundo, aos 20 anos. R9 fez história em todos os clubes que passou. Foi um dos centroavantes mais implacáveis do futebol mundial. Foi o protagonista do pentacampeonato em 2002 e foi o maior artilheiro da história das Copas até ser ultrapassado pelo Miroslav Klose em 2014. Insiste Ronaldinho pro Rivaldo. Abriu espaço, bateu pro gol. Oliveira quer Ronaldinho, bateu. Gol! Cortou pro meio, lá veio o Cleberson. Rivaldo Segundo saiu gol dele, pro na final da Ronaldinho, Copa. pé direito, bateu. Dois Pelé. gols. 2 gols numa Copa do Mundo, mano. O Ronaldo fez, mano. Que louco. Pelé. Edson Arantes, do nascimento, O rei, mano. Rei do futebol. Cara mágico, o Pelé, tá louco. conhecido como Pelé, começou sua carreira aos 15 anos e aos 16 já jogava pela seleção brasileira como atacante. Muitos o consideram como o maior jogador de futebol de Com todos os certeza, tempos. pô. É Em ele. sua carreira, Pelé colecionou Sendo brasileiro, pô. Ele é o maior, pô, de todos. Tem como não. títulos relevantes e grandes feitos. Maior marcador na história do futebol, 1.200 Caraca, 1.289 gols em 1.363 jogos. Caramba, é doido. Pelé tem estudinho de gol, tá louco. 79 gols em 1.363 jogos, marca estabelecida no Guinness Book. Jogador mais jovem a participar, marcar e vencer uma final de Copa do Mundo. Pelé fez tudo isso aos 17 anos, o único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo da FIFA, 1958, 1962 e 1970. Atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, o melhor jogador do século pela FIFA, participou e marcou em 4 torneios de Copa do Mundo da FIFA, condecorado como rei do futebol. Pelé foi eleito como atleta do século XX e é referência quando se fala em futebol brasileiro. O ídolo da seleção e do Santos é o primeiro em praticamente todas as listas. Levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé. Pintou o aniversário, vai marcar, atirou. Gol! Do Brasil! Pelé! Uma beleza de gol! Ó, 15 jogadores, galera. 15 jogadores que marcaram várias gerações, né, mano? Ou seja, 15 maiores jogadores da história do Brasil que marcaram várias e várias gerações. Tá louco. É doido. É só lenda, mano. Só lenda aí nesse top 15, hein? Tá louco. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa teu like aí, comenta aí embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai ter aqui a inscrição. E deixa aqui nos comentários também os próximos vídeos que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. Pra nós. E vocês aí também reagir aqui comigo e tal. Então deixa aí embaixo os comentários. E se você quer adquirir qualquer produto que tem um microfone, no teclado, me mostra tudo embaixo na descrição também. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!